Fala galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um livro muito legal, chama Minimalismo Digital, do Cal Newport. Ele é um professor formado no MIT que escreve sobre produtividade. Nesse livro ele fala sobre a necessidade hoje em dia de cada pessoa criar sua filosofia de tecnologia, baseado nos seus valores mais profundos. O que significa uma filosofia de tecnologia? Se vocês não viram o filme Social Dilemma, Dilema Social, no Netflix, dá uma olhada. Vocês vão ver que hoje o principal bem, o bem mais valioso no mercado hoje, no sistema capitalista, é nossa atenção, a atenção das pessoas. Ele dá o exemplo da Shell. A Shell hoje vale 300 bilhões de dólares e o Google vale quase 1 trilhão de dólares. O que isso significa? Hoje as mentes mais brilhantes do mundo passam um dia inteiro tentando fazer você ficar mais tempo olhando para a tela do seu celular. E o que aconteceu? Como eles fazem isso acontecer? Eles usam duas técnicas de psicologia. Muitas dessas técnicas eles aprenderam em Stanford, onde existe uma matéria no curso de ciência da computação, de psicologia, basicamente, e eles descobriram algo que os cassinos já sabem há muito tempo, né? Um deles, pelo menos, que você dá estímulos de maneira intermitente, então a pessoa sabe que vai ter ali algo legal, mas não sabe quanto. Então não sabe quando alguém vai dar um like, um comentário. Isso é viciante pra gente, pro ser humano, por isso que cassino é algo tão viciante. E aí tem outro aspecto que é o aspecto da aprovação social. O ser humano sente a necessidade de ser aprovado pelos outros. Essa é a realidade. E a mídia social dá essa falsa ilusão que a gente está sendo aprovado pelas outras pessoas. Então, com essas principais técnicas, a gente está sempre ali com o celular na mão e muito mais, na maioria das vezes, muito mais tempo do que a gente gostaria. Então ele acredita que se a gente não criar um sistema que a gente decidiu a priori, então a gente criou regras para como se relacionar com a tecnologia vai tomar tempo que a gente poderia estar cuidando da saúde, lendo um livro, passando tempo com a família. Então ele fala que nas nossas vidas pessoais, esse é o argumento do livro, a gente precisa criar uma filosofia sobre tecnologia. Então ele fala, a primeira etapa é você criar regras. Para pensar agora, você usa mídias sociais, WhatsApp da maneira correta, saudável, ou você acha que você usa demais? Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia responderia que elas usam demais mídias sociais, seja WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Alguma dessas plataformas a gente deveria usar menos. Então, e ele fala para você criar regras, dependendo da sua necessidade. Então, por exemplo, eu tirei todas as mídias sociais do meu celular, então para eu acessar as mídias eu preciso acessar pelo computador. Eu tirei o WhatsApp da minha página principal, então do celular, então preciso tá meio que escondido no meu celular, então isso vai fazer com que eu acesse menos. E assim que eu acordo, eu ponho o meu celular no modo avião, então eu só vou ver notificação, WhatsApp, essas coisas depois de fazer exercício, tomar meu café, ler um livro. Então, para eu tomar conta, eu ter controle sobre meus hábitos digitais. De outra forma, quem na verdade vai ter controle são os engenheiros do Facebook, do WhatsApp, que criam estímulos através de notificação, barulhinho, para você estar ali sempre ligado, sempre olhando para a tela do seu celular. Isso levou, de acordo com o autor, a uma epidemia da falta de solitude. Então, solitude seria algo diferente de solidão. Solitude é você estar com seus próprios pensamentos. Eu não sei quem falou isso, mas alguém falou que a maioria dos problemas vem do fato das pessoas não conseguirem ficar sozinhas num quarto com seus próprios pensamentos. Então isso é mais por a maioria dos problemas mentais, né?
Então a maioria das pessoas não consegue, vamos dizer, ficar num quarto, numa cabine com talvez um caderno para escrever e um livro. As pessoas têm que estar sempre estimuladas. O que ele fala, na verdade, é que grandes pensadores, grandes pessoas influentes como Steve Jobs, autores como Nietzsche, as melhores ideias dele foram em momentos de solitude. Então, momentos que eles estavam caminhando sozinho, refletindo. Bill Gates todo ano passa 2 semanas sozinho numa cabine refletindo. Porque, na verdade, senão a gente está no piloto automático, a gente não tem aquele momento de reflexão. E se a gente está sempre no nosso celular, a gente nunca vai conseguir ter esses momentos de reflexão profunda, que só conseguem ser atingidos quando a gente está sem estímulo de celular, televisão, esse tipo de coisa. Então, se você criar essas regras, como você vai ocupar seu tempo, né? Porque a gente, infelizmente, hoje passa muito tempo vendo mídias sociais, vendo notícia, que muitas vezes é desnecessária. Então, como ocupar o seu tempo? E aí eu acho que é a melhor parte do livro, que é algo que eu acho que é pouco discutido. Ele fala que você tem que ocupar seu tempo com atividades de lazer de alto valor. O que ele fala é que, como a gente está no piloto automático sempre, a gente usa o nosso tempo de maneira ineficiente, com coisas basicamente inúteis. É só refletir um pouco. Se você pegar uma pessoa mediana, na Paulista, em São Paulo, você pegar a pessoa média, ela vai ser muito parecida. Vai ser uma pessoa que gosta, se for homem, gosta de futebol, toma uma cervejinha, gosta de sertanejo. Você se torna uma pessoa banal, sem nenhum tipo de hobby. Quando você sai, você fica falando mal dos outros, ou falando de fofoquinha, não sei o que lá. A maioria das pessoas não tem lazer de alta qualidade. O que significa isso? Ler, fazer cursos, desenvolver um hobby. Então, o que ele fala é você preencher esses momentos de, vamos dizer, tempo livre que você vai ter com atividades de lazer de alto valor. O que são isso? O que são essas atividades? Então, ele fala para você desenvolver um ofício. Em inglês é craft, que seria uma habilidade, na verdade, né? Então, você, por exemplo, você aprender a dançar, você aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer uma aula de teatro, você aprender a cozinhar, algo que existe uma produção no final, você não está consumindo. Eu acho que essa é a principal distinção entre um hobby de alta qualidade e baixa qualidade. Então, quando você produz algo, você adiciona valor a outras pessoas ou a você mesmo, isso é um hobby de alta qualidade. Você ler para quando as pessoas conversarem com você, você ter algo para contribuir. E eu acho que isso é algo que não acontece muito. As pessoas muitas vezes estão no piloto automático e aí quando você vai conversar a pessoa não tem nada para falar, não tem nenhum tipo de paixão, não tem nenhum tipo de livro que ela leu e acaba sendo algo, você vê que a pessoa não desenvolveu esse hábito de passar o tempo com atividades com lazer de alto valor. Outra forma que ele fala também é você passar seu tempo livre com interações sociais estruturadas. Então, o que significa isso? Muitas das vezes que a gente socializa é no bar, basicamente fala. E o bar é como se fosse mídias sociais. É uma atividade de lazer de alto valor. Então, ele fala que hoje em dia você tem várias opções de socializar com atividade de alto valor. Ele dá um exemplo, por exemplo, no CrossFit. Ele falou que o CrossFit é um fenômeno porque não só, se você for... Ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. No CrossFit, ninguém tá com fone de ouvido. No CrossFit, você tá sempre fazendo exercício com outra pessoa. Então, o CrossFit é uma forma de socializar com alto valor. Você está com uma pessoa que está cuidando da saúde, está focada e você está fazendo algo legal. Então você vai conhecer o tipo de pessoa interessante
que vai adicionar para sua vida, ou um clube do livro, ou um curso de pós-graduação. Então você passar seu tempo livre com atividade de alta qualidade. Você fazer, por exemplo, algo que eu fiz e até gostaria de voltar ao Toastmasters, que tem em vários lugares em São Paulo, no Rio, fora do Brasil, para você praticar habilidades sociais, habilidade de oratória, falar em público, um clube de línguas. Então são ambientes de interação de alto valor. E ele dá um exemplo e se não tiver na sua cidade? Aí ele usa o exemplo do Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin morava em Londres um tempo, e aí ele voltou para os Estados Unidos, para Filadélfia, sem conhecer ninguém. E aí o que ele fez? Ele criou os ambientes de alto valor dele. Ele criou um clube de filosofia, um clube de livros, para encontrar pessoas interessantes. Então, vale aí a reflexão. Você socializa? E com quem você socializa? Em que ambientes? O que você faz no seu tempo livre? Você desenvolve alguma habilidade? Por exemplo, ele usa aí, não precisa ser, por exemplo, aprender um esporte, você jogar um basquetinho, mas você está aprendendo, não só ali jogando, mas você aprendendo a jogar ou tocar um instrumento. Então, ocupar o tempo livre com atividade de alto valor. E aí outra coisa, a última coisa que ele fala é que muitas das pessoas preenchem o tempo livre delas com uma atividade de baixo valor que parece ser de alto valor, que é você ficar conferindo notícia. Então parece que você acompanhar sempre a última notícia do Bolsonaro ou do Trump é algo, tô me tornando uma pessoa mais informada, o que não é verdade. Na verdade, esses veículos de notícia, eles sabem que notícia constante é como uma droga também. Então tá sempre, você vai lá na CNN, tá sempre breaking news. Pra o quê? Pra você ficar lá, caramba, notícia, quando que vai ter uma breaking news? Quando que eu vou saber uma notícia nova? Na verdade, se você ler uma revista de qualidade, como ele dá até o exemplo da The Economist, que eu sigo, uma vez por semana você vai ter uma análise profunda sobre os assuntos da semana, sem você ter que estar ali toda hora conferindo. Então você vai se tornar uma pessoa até melhor informada, por você ter uma análise mais profunda, com melhor qualidade, só que uma vez por semana. Você não precisa estar ali sempre conferindo. Então, para resumir o livro, as pessoas mais inteligentes do mundo estão preenchendo o nosso tempo com coisas inúteis. WhatsApp toda hora, grupo de WhatsApp inútil, Instagram de pessoas que a gente não se importa, Twitter, briguinha de política no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Ele fala, crie regras pessoais para você ganhar, parar de perder tempo com essas coisas inúteis e preencher com atividades de alto valor. Porque nossa vida é curta e quanto mais a gente aproveita com atividades de alto valor, como passar tempo com a família, com os nossos amigos, desenvolvendo habilidades, mais a gente vai aproveitar esse tempo limitado que a gente tem aqui. Que em última análise é o que a filosofia minimalista argumenta, né? Que é o movimento que surgiu nos últimos anos e está ganhando popularidade, que é basicamente que nosso bem mais valioso são as relações pessoais. E quando você está numa busca incessante por bens nada mais é do que tempo. Se você compra uma Ferrari, o tempo que você teve que trabalhar, se matar para conseguir uma Ferrari, são provavelmente meses, às vezes anos da sua vida, que você poderia ter passado mais tempo com a sua família, desenvolvendo uma habilidade que teria um retorno pessoal muito maior do que você ter um bem. Eu acho que as pessoas, o consumismo vem de uma necessidade de você
mostrar valor sem ter que trabalhar para o valor. Então, é muito mais fácil você comprar uma camiseta cara do que você malhar por 2 anos todos os dias para desenvolver um corpo atraente, para ser uma pessoa fisicamente atraente. Então, o minimalismo basicamente tira o foco de você se matar para você dar valor às coisas que importam na sua vida. Então é isso, eu acho que é um livro bem interessante. Esse cara escreve muito bem, eu já li outros livros, talvez eu faça um resumo do livro dele, Trabalho, acho que em português é Trabalho Focado, Deep Work. E é isso, achei bem legal esse livro. Então se vocês gostaram, continuem aí, toda quarta-feira sai um podcast novo. Tomara que cresça e tomara aí que crescendo o podcast a gente pode criar até um clube do livro aí para você usar essa comunidade como uma atividade de alto valor para substituir o Instagram. Tá bom? Então vejo vocês na semana que vem. Abraço.